Vamos lá, são 9 horas e 11 minutos. Hoje é dia 2 de outubro de 2020 e a gente vai aqui para uma nova série de reuniões aqui no nosso grupo Inovação e Propriedade Intelectual. E a gente está em um momento de virada, né? A gente acaba de vir ali de um período de recesso, né? Pós o encaminhamento das nossas contribuições para a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. E seguindo, né, a linha do grupo, a gente falou, não, agora temos colocar aquilo tudo em prática, né? E dentre as várias dimensões que nosso grupo que a gente combinou, uma delas era biodiversidade, saúde, agro e biotech, né? E para a gente começar isso, a gente está fazendo um foco bastante grande em biodiversidade. Eu acho que quando a gente está aqui no país com a maior, ou uma das maiores biodiversidades do mundo, não dá para a gente deixar de falar isso, né? E sobre isso. E a gente tem aqui hoje a Fabiana Frickmann. Fabiana, eu sei que você tem um currículo super extenso, né, com participação em liderança, né, em várias iniciativas, né, que é Redes Fito, na UFAM, na Secretaria de Ciência e Tecnologia aí do Amazonas, né, Rotas da Biodiversidade e um montão de outras coisas, né. Mas como eu não sou bom de ficar guardando, né, assim, todas essas coisas na cabeça, eu vou pedir o seguinte, né, para você começar a nossa conversa se apresentando. E como eu sou de falar muito, então deixa eu falar tudo no começo já, né? Eu combinei com a Fabiana o seguinte, pessoal, a gente está dando início agora aqui à nossa série de atividades sobre assuntos ligados à biodiversidade. E aí uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa fazer, quando a gente vai fazer esse trabalho, é conhecer o ambiente todo, né, a cadeia de valor, a cadeia de produção, a Fabiana vai falar disso também com a gente, e conhecer os atores que a gente tem que ter ao nosso lado para a gente fazer essa jornada, né? Dizem que em projeto, o primeiro passo é a gente juntar o time. A gente já tem bastante gente por aqui, mas evidentemente falta muito mais gente para a gente trazer a bordo do time. Como vocês já perceberam, a gente tem, né, vários colegas aqui que são especialistas na área, provavelmente serão palestrantes em próximos encontros e talvez, viu, Fabiana? Estava comentando com ela também, próximos encontros, tem tanta gente para a gente reunir, que a gente deve fazer eventos um pouco diferentes, vai ser tipo uma manhã inteira, uma tarde inteira, com várias apresentações, porque tem muita gente realmente para a gente conhecer e para a gente se conhecer nessa fase, tá bom? Ó, acabou de chegar aqui Edilson Pedro, né, que atua no MCTI, mas aqui hoje está principalmente como um dos coordenadores de disciplina do Profinit sobre políticas públicas, é isso? Mas vamos lá, Fabiana, então o briefing lá, né, que era, vamos falar um pouco sobre Fabiana Frickmann, um pouco das suas visões que você tem sobre o ecossistema e principalmente assim, sugestões iniciais da Fabiana, né? Como a gente poderia dar próximos passos. Pessoal, aqui o formato não é live, não, aqui é conversa, tá bom? Então, a gente vai dar início, então, aqui eu vou pedir para a Fabiana, então, já assumir o microfone, tá, Fabiana? Tá com você a palavra. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando um pouco desses temas complexos, biodiversos e fascinantes, ao meu ver, né? E agradeço muito a presença de quem está aí. Eu sei que os dias estão corridos, muitas lives, né? Muitos eventos. Então, para vocês terem parado para assistir para conversar nesse grupo, né? É uma honra. Muito obrigada. E ao meu orientador de doutorado, amigo de grande jornada, Alexandre Guimarães Vasconcelos, muito obrigada. Sei que a agenda de todos é muito difícil, então estou muito feliz com essa oportunidade. Obrigada mesmo, Henry. Valeu. Então, assim, para entender um pouco como eu fui me apropriando desses temas, eu acho que eu tenho que falar um pouco da minha trajetória. Então, quando eu comecei a minha pesquisa, né, minha vida científica, de fato, no meu mestrado, eu vim para a Amazônia em 2002 trabalhar pesquisar, né, ecologia no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde na época tudo que eu queria era trabalhar com índio, assim, era uma paixão. E aí eu fui trabalhar com os Yanomamis, com saúde indígena, com uma epidemia que acontecia lá, chamada oncocercose. E, enfim, aí você vê que tem
diversas questões, barreiras socioculturais mesmo, que muitas vezes impedem, né, que esses conhecimentos ganhem espaço e cheguem a todo o Brasil. O Brasil é muito grande e a mídia, tudo se foca no sul e sudeste. Então, muita coisa que acontece no norte fica, às vezes, invisível. E, nesse período, eu era completamente contra questões de propriedade intelectual, envolvendo conhecimento tradicional. Eu era mas que lutava para a proteção do conhecimento tradicional, sem interação com empresas, sem interação. E esse era... E aí eu conversava muito com o Alexandre, que trabalhava no INPI, era um grande amigo meu e me influenciou muito, né, na minha trajetória também, principalmente profissional. E aí a gente ia, às vezes, umas discussões acaloradas, né? Então daí veio a ideia de fazer um doutorado com ele, depois do mestrado. Eu também, no início, eu fui para... Assim que eu acabei meu mestrado, eu fui trabalhar num projeto de extrativismo com os Baniwa, que é uma outra etnia aqui no Amazonas, no Alto Rio Negro, e lá já era uma realidade completamente diferente dos Yanomamis. Os Yanomamis que eu trabalhei eram completamente isolados, e os Baniwas, eles pediram para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia uma pesquisa, porque eles tinham uma matéria-prima que eles vendiam para Tokstok, eles estavam com medo dessa matéria-prima acabar, e eles pediram para que investigasse, para que eles conseguissem vender para Tokstok e a matéria-prima não acabasse. Então o ISA foi um dos primeiros projetos a submeter pedido de autorização para o CEGEM, né? Na época não tinha CIGEM, era CEGEM mesmo, acho que foi em 2002. E na época a gente fez uma pesquisa muito interessante e a gente descobriu que tem formas de extrativismo sustentável, que dá para ser feito sim, que tem como substituir espécies que são mais abundantes por menos abundantes. Enfim, foi uma pesquisa bem interessante, que saiu um livro até, que eu acho mais interessante ainda, que é esse livro aqui. Tem um capítulo nesse livro, que é o Manejo do Mundo, e esse capítulo do livro foi escrito pelo indígena e a gente foi coautor. Então, assim, eu achei uma experiência riquíssima. E daí eu fui para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde eu fui diretora de apoio à pesquisa e inovação tecnológica. E lá a demanda já era outra, porque aqui tem o Polo Industrial de Manaus, né, que é um polo que trabalha muito com propriedade intelectual, então a demanda aqui na propriedade intelectual não era tanto em relação à proteção do conhecimento tradicional, mas era em relação à proteção do conhecimento das empresas do polo industrial, né, da propriedade industrial em si. E tinha muitos projetos dentro da SECT, da FAPIAM, que a SECT é um órgão ligado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Eu tive a oportunidade de estar lá quando estava começando a descentralização do fomento no Brasil, em 2003 mais ou menos, que começaram a criar as FAPs. E eu pude acompanhar como é que estava funcionando. E a FAPIAM foi uma FAP que cresceu muito e ainda ela é muito ativa. E ela tem uma gestão muito associada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E nesse momento eu vi que eu tinha pouco conhecimento para analisar todos os projetos que chegavam até meu departamento. E aí me deu essa vontade de fazer doutorado com o Alexandre para amadurecer esses conhecimentos. Inclusive, os projetos que mais me deixavam tensa eram os projetos do professor Espartaco, que atualmente é meu coordenador. Que até hoje eu não consigo entender. Mentira. Eu trabalho com ele. Vou entendendo aos pouquinhos. Mas quando eu comecei a fazer o meu doutorado com o Alexandre, a gente já tinha um outro foco, que era... Ele colocou um foco também na pesquisa, que era a gente mapear o potencial da Amazônia em termos de infraestrutura, de conhecimento científico, de inovação, para entender a cadeia de fitoterápico e fitocosméticos. E foi um desafio, porque a gente não trabalhou só no Amazonas, foi a Amazônia inteira, né? Que ele é bem legal comigo, ele gosta muito de mim. E quando a gente foi fazer essa pesquisa da Amazônia inteira, a gente viu que tinha poucos dados disponíveis.
mas também tinham muitos dados mal organizados. Então, nosso trabalho foi principalmente organizar essas informações que estavam dispersas, e com isso a gente conseguiu entender um pouco melhor como é que as coisas estavam funcionando ou não funcionando. E foi um trabalho bem interessante. E hoje, né, e depois aí eu fui para a Desfito, para a Fiocruz, depois do meu doutorado. Eu até estou vendo se eu fiz a coisa, se eu estou falando certo. Depois do que eu fiz o meu doutorado, eu fiquei na Fiocruz, onde eu fui me aperfeiçoando, porque eu trabalhei dentro do Instituto Tecnológico de Fármacos, Farmanguinhos, que é uma empresa farmacêutica pública, praticamente. Então, eu também pude entender como é que a empresa farmacêutica funciona, né? Como é que é um serviço, né? Que não é uma pesquisa, mas também é um serviço. Então, a questão de datas, prazos, catalogar todas as entradas, né? Tudo tem que ser registrado. E também gostei muito, também achei, nossa, eu acho que assim, as ICTs, as universidades tinham que aprender um pouco com as empresas e as empresas tinham que aprender um pouco com as ICTs. Eu acho que tudo isso colaborou muito na minha formação. E lá eu fui professora do curso de Gestão de Inovação em Fitomedicamentos, mas também fui coordenadora da Desfito. E foi uma experiência incrível, porque a Desfito é uma rede muito grande, ela envolve todos os biomas brasileiros, e em cada bioma ela tem autonomia para trabalhar com os atores locais da forma que eles conceberem essa gerência. Então, na verdade, eles identificam, localizam quais são as pesquisas prioritárias que eles precisam desenvolver para ter um melhor rendimento nas suas atividades, e a Desfito vai catalisando esse potencial e vai apoiando. E hoje, né, em 2019, eu amo a Amazônia, isso aí é algo que eu não tenho como esconder. Meu filho nasceu aqui e eu tenho uma identidade muito forte com esse local, apesar de ser carioca. E eu voltei em 2019 para o departamento de biotecnologia para ser como professora visitante de gestão da inovação e biotecnologia, que é o que eu estou fazendo agora, entre outras coisas. Aí, nesse movimento, a gente, dentro da Desfito, a gente organizou, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Polo Bioamazonas. O que é isso? Foi feito um acordo de cooperação entre a Fiocruz e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Na época era o Ministério da Integração, que o novo governo mudou para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para organizar a cadeia produtiva de fitoterápicos. Isso é uma demanda que eu e Alexandre e outros pesquisadores que trabalham nessa área sabem que é necessária. E o MDR, ele já tinha esse programa de rotas, ele tem a rota do açaí, a rota do cacau, a rota do carneiro, e foi um desafio, mas a Desfito, como já tinha muito mapeamento de áreas sensíveis que estavam precisando de apoio, ela colaborou com esse banco de dados com o MDR e eles conseguiram fazer esse programa das rotas da biodiversidade. E aí hoje, né, a rota da biodiversidade está acontecendo em alguns polos, e eu fiquei responsável por meio dinamizar esse polo Bioamazonas aqui, né, no estado do Amazonas. E aí é bem legal, porque todo o trabalho começa com uma mega oficina, onde a gente envolve as principais instituições, né, do estado, mas foi uma reunião gigantesca, uma oficina maravilhosa. A primeira aconteceu na Universidade do Estado do Amazonas e a segunda no Centro de Biotecnologia da Amazônia, e onde reúne FUNAI, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Meio Ambiente, cooperativa, população indígena, empresário local, SUFRAMA, Sudam. Então, os principais atores locais, regionais, estavam reunidos
e começou a se discutir qual seria a dimensão desse polo, qual era a missão desse polo, como é que ele funcionaria. Então, assim, era uma torre de Babel, literalmente, essa reunião, era uma loucura, assim, para ficar esquizofrênico, mas a gente conseguiu, em 2 dias, ter um apanhado de informações que depois foram trabalhadas em forma de relatório, que nos deu muita certeza do caminho que precisava ser seguido a partir daí. E é o que a gente faz agora, depois criou um comitê gestor da rota do Polo Bioamazonas da Rota da Biodiversidade. Esse polo ele tem a missão de desenvolver cadeias produtivas de fitoterápico, plantas medicinais e biocosméticos na Amazônia, principalmente no estado do Amazonas. E a partir daí, o comitê gestor, eu sou vice-coordenadora de pesquisa, eu estou como vice-coordenadora de pesquisa, nós vamos junto com foram voluntariados os membros do comitê gestor, eles que se candidataram, eu quero ser do comitê gestor, eu também. Então, fez uma equipe bem interessante, onde a secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, ela é a coordenadora, a presidente do comitê gestor. E o comitê gestor ele tem autonomia para deliberar as ações das rotas da biodiversidade do Polo Bioamazonas. Então, a partir daí, através de Canvas, nós elencamos projetos prioritários, e fomos organizando uma matriz SWOT e tivemos um processo metodológico bem interessante que gerou dados consistentes e projetos, principalmente na área de infraestrutura, mapeamento, rastreabilidade. São 5 eixos. Zoneamento ecológico econômico. Mais um que eu esqueci, desculpa. Então, desses 5 projetos, desses 5 eixos, geraram 5 megaprojetos que passaram por um termo de aplicação de projeto e, a partir daí, também um TED, que é um documento um termo de execução descentralizada, onde o MDR consegue apoiar as instituições do Amazonas para estar desenvolvendo essas atividades que foram organizadas por esse comitê gestor. E a gente está nessa etapa agora de financiamento dessas ações, captar esses recursos, e muita coisa já tem sido implementada. E a farmácia, e um dos principais focos da gente também hoje em dia é implementar muitas farmácias vivas, muitas assim, que sejam boas, funcionais. No Amazonas a gente tem uma boa farmácia viva e também tem uma farmácia viva em Tefé, em Benjamin Constant, em Novairão, outros lugares do Amazonas. E quem conhecer a estrutura de farmácia viva pode me perguntar que eu explico. Pode falar, hein? Perfeito. Não, Fabiana, eu acho que deu para a gente ter uma ideia, da jornada, das experiências, isso tudo. E a gente estava comentando que a gente está agora na nossa fase do nosso grupo agora, que a gente está dando início aí a uma longa jornada e tem muita coisa já feita, tem muita coisa acontecendo que precisa ganhar visibilidade. Esses estudos, que você falou, Canvas disso, identificar problemas, seja pelas informações que estão lá, pelos insights, pelas reflexões que já tem lá, seja como uma referência até para outras localidades, que vão querer organizar coisas parecidas, é muito interessante. E eu vou até pedir, eu estou vendo que o professor Luiz Carlos Marques está aqui, tudo bom, Luiz? Também grande especialista da área, irmão? Então, vocês se conhecem bem aí, o pessoal da área, Diana Jungmann está ali também, viu, Marques? E uma das coisas que eu queria pedir para você, Fabiana, assim, quando você olha para a jornada passada, quando você olha o que você está vivendo hoje, e quando você olha para o país, porque muitas vezes, dentro da Redes Fit tem muita coisa bem organizada já, vocês já venceram uma série de etapas, mas olhando para o resto do país, às vezes você fala, poxa, poderia ter sido, eles vão passar por problemas que a gente passou por aqui. Se a gente tivesse que falar um pouco, aliás, a gente tem uma dimensão problemas que a gente tem no nosso
no nosso grupo aqui. Se você tivesse que falar de alguns problemas que você vê assim hoje, né? Quais seriam esses problemas, assim, gargalos que você enxerga, Fabiana? E, pessoal, a partir de agora eu vou só permitir que todo mundo abra os microfones a partir de agora também, tá? Legal. Mas lá, Fabiana, então, você é a primeira respondedora aqui do grupo, viu? Mas, ó, Luiz Marques, Diana Jungmann, o Alexandre, que estão aí, todo mundo aqui, né? Conversa, hein? Vamos lá. Mas, Fabiana, já que você é âncora, eu vou ter que te pedir, né? Você está preparado. Eu vejo, assim, os problemas, os principais entraves ainda são os mesmos. Eles, infelizmente, desde meu doutorado, que a gente identificou os principais, eu acho que a diferença é que hoje já se reconhece que esses são os entraves. Não, Fabiana, então, o problema é que grande parte de nós não sabe quais são os mesmos. Então, entendeu? e quais são os mesmos? Isso, exatamente. Então, essa torre de Babel de atores que compõem a cadeia de valor e a cadeia produtiva da biodiversidade, que cada um é de um universo sociocultural diferente, e às vezes o diálogo é impossível, né? Cada um já tem os seus preconceitos muito arraigados, suas visões de mundo, seus interesses, tanto da parte do indígena como da parte do empresário, da parte do produtor, da parte do pesquisador. Por exemplo, em termos do pesquisador e a empresa, ainda existem, eu acho, né, mitos, coisas assim que, não, trabalhar com empresa não é bom, a empresa rouba. Então, assim, no Brasil, a gente ainda tem muito problema de entendimento de propriedade intelectual, de mecanismos de negociação justos, de como lidar com populações tradicionais, como trabalhar com essas populações de uma forma win-win, que todo mundo ganhe. Mas eu vejo que esse mercado, né, da biodiversidade, se podemos falar assim, ele tem como agregar muitos atores de forma a fortalecê-los, apoiá-los e valorizá-los. Eu acho que é uma cadeia que todo mundo ganha. A gente tem muito o que fazer, tem muita matéria-prima, tem muita biodiversidade, tem muita pesquisa, tem muita empresa hoje no Brasil interessada nesses produtos. E se a gente não for rápido nessas estratégias de diminuir ruídos e aumentar a harmonia, sintonia e aplicabilidade do que nós sabemos fazer bem feito, nós vamos realmente queimar a nossa biblioteca de recursos genéticos, né? De recursos genéticos, de potenciais produtos nutracêuticos, cosméticos, fitoterápicos, e porque é real que a capacidade que a gente tem na floresta é ainda subestimada. Beleza, Fabiana, deixa eu vou aqui um resumo aqui que eu coloquei aqui, né, nas minhas nossas a questão, né, da de Babel na cadeia de valor, dificuldade de atores de ambientes muito diferentes, né, com background muito diferente, a questão de mecanismo de divisão de propriedade intelectual, de ganhos, seja mais justo, né, e até vi aqui, eu anotei propriedade intelectual 2 vezes, nem sei porquê, porque acho que é porque eu sou da área, né? Então sou meio viciado nesse termo. Mas, assim, eu estou repetindo aqui um pouco para a gente, que temos os colegas que estão inscritos, né? Para a gente ir aumentando a nossa lista aqui, porque isso aqui é o ponto de partida só, tá? Depois que você for lembrando de mais coisas, eu vou pedir para você voltar, tá, Fabiana? Você é âncora, tem assim, prioridade hoje aqui. Mas, Mayara Zimmermann, você que levantou a mão ali, com a mãozinha azul. Tudo bom? Tudo já. Eu queria falar um pouco dessa parte industrial, né? Eu já estou há quase 15 anos aí trabalhando dentro de indústria farmacêutica, né? Trabalhei em diversas frentes industriais, né? Algumas eram dedicadas mais a nutracêuticos, outras a cosméticos, outras eram só alopáticos, e todas tinham um pouco de fitoterápico. Fitoterápico realmente não é a questão mais forte no nosso país, né? Todo mundo sabe. E o que eu vejo, né, da parte industrial?
as pessoas dentro da indústria não têm muito interesse, né, em fazer tanta pesquisa e investimento nessa área, pelo simples motivo de elas não terem conhecimento sobre isso. Então, assim, elas têm, aí eu estou falando a minha visão, tá? Minha visão pessoal, Mayara. Elas têm medo de investir naquilo que elas não conhecem, então elas, de repente, têm muita dificuldade de entender as partes técnicas básicas do que é trabalhar com produtos bioanalíticos, produtos de matriz complexa, e aí, por ter essa dificuldade, elas preferem simplesmente não investir nessa área. Entendem? Então, assim, elas têm muita dificuldade, inclusive, da parte regulatória dessa área, né? E aí, é isso que intimida, né, mais as empresas a fazer esse tipo de investimento. E aí, inclusive, aquele meu grupo, ele não tem nenhum critério, nenhum fundamento econômico, né? Não tenho nada com aquele meu grupo. É um grupo que eu criei, né, inclusive para tentar fazer essa ponte, né, essa ponte entre universidade e empresa, entre grupos de pesquisa e a empresa, porque eu, nesse tempo todo, sendo dentro da indústria, tive essa percepção, e aí eu resolvi, então, tentar criar essas pontes, né, de uma forma externa, já que, tendo dentro da indústria, eu não consegui, então estou tentando buscar fora essas parcerias para tentar fazer essas divulgações e fazer as pessoas dentro da indústria se sentirem mais à vontade, vamos dizer assim, com esses temas, né? É o que eu sinto, assim. Beleza, Mayara, então. Tá ótimo, anotei aqui, Mayara. Sobre a fala da Mayara, que eu me lembrei de uma ação que nós estamos fazendo justamente nesse sentido. Por isso que eu falei que essa interação entre universidade e empresa é muito importante, porque se a empresa não tem essa visibilidade, o pesquisador tem. Então, ele pode estimular a empresa em focos estratégicos, que ela tem tecnologia e ambiente adequado de processar, para desenvolver. E aí, uma pesquisa que a gente elaborou recentemente, e estamos submetemos para um edital FAPEAM-FAPESP, estamos aguardando o resultado, foi justamente nesse sentido. Foi com a Herbário e a Centroflora, né, a nossa amiga Cristina Roupa, que vai estar aqui mais tarde, e a Jaqueline, também tem outros parceiros da Herbário, que é sobre a Araucária tomentosa, que é a unha de gato. Então, nós fomos percebendo que precisava estimular o plantio de unha de gato no Amazonas. A principal fonte de unha de gato é o peru, e é uma planta endêmica da Amazônia. Então, como é que a gente vai estruturar uma cadeia de fitoterápico se você não tem a base da cadeia produtiva? E aí, os pesquisadores do Amazonas, os agrônomos, nós nos organizamos, da UFAM, escrevemos o projeto junto com o pessoal da Universidade Federal do ABC Paulista, mas qual foi o mote que nós tivemos para fazer com que a indústria amasse nosso projeto? Nós investimos maciçamente na pesquisa bibliográfica antes, na pesquisa de patentes antes e na pesquisa de estudos clínicos. Então, nós fomos no Clinical Trials, vimos o que já tinha de estudo clínico com a Araucária tomentosa, e aí descobrimos que tinha já um estudo clínico em fase 2 para câncer. E nós, a partir daí, contactamos os pesquisadores. Eu acho que um outro problema também, que não foi falado, é que o pesquisador, aí já estou falando mal dos meus amigos, desculpa. Nós achamos que conseguimos fazer tudo e não precisamos de ninguém, entendeu? E não é verdade. Nesse aspecto da cadeia da biodiversidade, né, tanto a cadeia de valor como a cadeia produtiva, nós precisamos de muita gente. E, às vezes, por exemplo, essa pesquisa que a gente delineou, ela é tri-regiões, ela é sul, sudeste e norte. Então, da região norte, nós temos a UFAM. Na região sudeste, em São Paulo, nós temos a Universidade Federal do ABC Paulista e a Centroflora, e na região sul a gente tem a Herbário. E aí a gente conseguiu contactar esses médicos oncologistas que já estavam com estudo clínico avançado. Eles compartilharam assim, gente, vocês não têm noção, eles compartilharam felizes, eles falaram assim, eu não tinha com quem conversar sobre isso, ninguém me entendia, agora tem alguém que me entenda. E puderam conversar com a gente sobre as pesquisas que eles estavam fazendo, a gente ajudou eles a um delineamento.
A gente já apresentou essa pesquisa também para a Anvisa, na intenção de que a Herbário consiga melhorar um estudo clínico mais apropriado para um novo medicamento, né? E porque os médicos oncologistas estão tendo resultados interessantes com seus pacientes oncológicos que estão sem opção de tratamento, que já tentaram químio, já tentaram fazer tudo e não tem mais opção, e eles estão tendo um resultado interessante, mas a complexidade fitoterápica é difícil entender exatamente o que está dando efeito interessante. Então, aí entra a pesquisa da Universidade Federal do ABC Paulista, né, e os estudos clínicos posteriores. Então, infelizmente, ainda no Brasil, ou felizmente, né, vai depender do ponto de vista, no Brasil precisa que essa pesquisa aconteça em forma de rede, em forma organizada e articulada. E aí entra o problema de quê? Do gestor que vai gerir essa rede, do gestor que vai promover essa troca de informação, essa organização de informação e essa dinamização dessa rede de pesquisa para chegar nesse produto final. Porque ainda falta o financiamento para isso. Tá ótimo. Ó, já notei um monte de coisas mais aqui, viu, Fabiana? Ó, tem mais colegas que estão inscritos aqui. Você é o próximo, Fábio. Fica tranquilo que já tá escrito aqui na lista, tá? Mas vamos lá. Depois eu faço a pergunta também, tá, Fábio? Mas vamos lá. Porque como a gente está numa reunião, que a gente está aproveitando a reunião também para a gente ir tomando notas e a gente poder evoluir um pouco mais. Porque, assim, evidentemente que todos têm muitos casos aqui, porque tem muitos colegas que trabalham na área há bastante tempo já, mas mais do que os casos, eu estava querendo pedir só para que os colegas se focassem mais realmente nos problemas que enxergam, né? Para a gente... Depois a gente vai poder expandir, ilustrar isso com casos, até mesmo com referências que a gente tem. E, aliás, eu vou pedir para que todo mundo que tenha estudos, né, de mapeamento de gargalos, mapeamento da cadeia de valor, da cadeia de produção, que possam compartilhar conosco também, né? Só para dar um exemplo, eu compartilhei um estudo que foi feito pelo pessoal do BNDES, uma compilação até de outros estudos, né? Pelo João Pieroni, que espero que esteja aqui conosco numa próxima conversa em breve também, né? Mas Diana, eu tenho certeza que você também tem materiais, Luiz Carlos, tá? Não deixa de... Vamos colocando aqui no nosso chat, tá? Para a gente poder depois usar isso como ponto de partida. Mas legal, mas... Fábio, você pediu a palavra, tá com você. Tá, é uma pergunta para Fabiana. Eu não consegui entender com clareza. Eu queria saber dela qual é realmente a divergência principal, a mais problemática entre os atores lá para esse desenvolvimento e o perfil desses atores, essas empresas que estão lá, que têm as divergências, são empresas pequenas, de médio, de grande porte, são multinacionais, são empresas nacionais. Como é que é o perfil e o que está gerando o tema principal da divergência que está empacando e a causa disso? Não é um tema só, são vários, né? Então, por exemplo... Mas o predominante, aquele mais problemático, aquele que engata mesmo. São vários, porque cada elo dessa cadeia tem um problema. Então, se você pega desde a base, né? Vamos lá para a base. Você chega na comunidade. Se é uma comunidade indígena ou tradicional, geralmente já tem um grupo que trabalha com essa comunidade. Aí chegam de fora, eles olham assim e falam assim, você é pesquisador que vem desde aquele negócio lá atrás, da MP 2186, do CEGEM, né? Aí vai, você quer roubar nossos conhecimentos para fazer sua pesquisa e não me dá nada em troca. Ainda predomina essa visão de mundo. Tá, e o perfil desse grupo que já está presente, o que é? É deles mesmos, é a própria comunidade ou pessoas de fora também que estão lá? Tem de tudo. Tem, assim, a comunidade dificilmente vai conseguir se organizar sozinha em forma de cooperativa e associação, né? Alguns indígenas... Associação é mais fácil. Geralmente, a associação já é uma prática. Nós queremos nos fortalecer, vamos fazer uma associação. Mas isso, já com comunidades indígenas ou ribeirinhas, né? Tradicionais aqui da Amazônia, que já fala português, que já está mais inserido em cidade, comunidades completamente isoladas, elas não querem entrar em associação, não quer nada. Assim, querem tudo em termos de viver a sua realidade, o seu ritmo de vida.
E a gente entender também que, às vezes, uma comunidade indígena não quer trabalhar em parceria com uma empresa, às vezes a empresa fica incomodada. Mas como não quer? Eles não querem fazer dinheiro, mas o dinheiro tem valor para a gente. Para eles, não. Para eles tem valor o sol, a natureza, né? A dinâmica do dia a dia deles é muito fechadinha. Não cabe outras atividades econômicas, porque eles não têm dinheiro. Onde eles vão gastar esse dinheiro? Para que eles precisam desse dinheiro no meio da floresta? Então, assim, às vezes a empresa, o indígena não quer nada, é preguiçoso, porque está lá, não quer fazer parceria comigo. Não. E às vezes, sim, às vezes tem comunidade, por exemplo, se você vai falar com os baniwas, eles querem fazer parceria sim, eles têm uma organização para isso, eles têm a OIB. Então, cada grupo é de um jeito. E tem essa questão da gente padronizar. Em termos de empresa e pesquisador, ontem, vou falar uma questão que aconteceu ontem comigo. Eu participei de uma apresentação de projeto, onde fez um levantamento maravilhoso de patentes para a Covid. Covid é a família do coronavírus. E conseguiram assim, um levantamento de tecnologias que já foram desenvolvidas de ponta. E eu perguntei no final da pesquisa, que eu fui colaboradora da pesquisa, se tinha interesse em procurar uma empresa nacional, a própria Fiocruz, para desenvolver alguma daquelas tecnologias que foram levantadas. E eles falaram que os pesquisadores que participaram da pesquisa, como eu, eles fizeram questão de falar que eles só iam participar se essa pesquisa não fosse da empresa. Então, assim, ainda essa visão de que a empresa é do mal, né? Que a empresa é algo que... E o índio também. Então, assim, acabar com... criar relações harmônicas, bem-sucedidas, que promovam repartição de benefícios, que promovam um ambiente de confiabilidade, segurança nacional, é muito importante e estratégico. Porque o que acontece? Se essa pesquisa é publicada, onde vai ser desenvolvida essa tecnologia? Onde tiver mais tecnologia, e provavelmente pode não ser no Brasil, né? Então, aí, ninguém reclama, porque ninguém viu quando, só vai saber quando o produto já está lá no mercado, né? E aí vai associar o pesquisador que foi lá, que fui eu, foi o Alexandre, foi qualquer um que é brasileiro e fala português. Mas, assim, existe muito desentendimento. Uma vez também eu já ouvi uma pesquisadora falar assim, eu conheci uma índia que ela abriu uma empresa de cosméticos e desenvolveu um produto para pele à base de açaí. Na empresa dela que ela criou. E aí uma pesquisadora analisando a situação, eu disse, isso é um absurdo. Ela desenvolver com conhecimento, esse conhecimento é da comunidade, mas aquela atividade inventiva foi dela. O índio não tem direito a ter atividade inventiva? Então, assim, essas questões de mundo, de lógicas, ainda são muito deturpadas, ainda são muito conhecimento padrão, né? O conhecimento é esse, e eu acho que isso atrapalha muito. Não sei se eu consegui te responder. O que eu, assim, por exemplo, a rejeição à Fiocruz, que é uma entidade nacional, mas existem esses riscos. O que você acha? Esses riscos são reais? Porque eu moro no Pará, nós temos um caso aqui, ó, o óleo de andiroba está com 1.200 patentes nos Estados Unidos. O Pará tem 4. E ele é daqui. O óleo de Patauá já tem um registro, já foi identificado, que é um cicatrizante para queimaduras de 3º grau, potentíssimo. Também já está registrado lá para fora. Então, existe o caso real da gente perder isso. E qual o dano para a gente? E como é que a gente pode contornar isso? Você já, nessa experiência, já vislumbra alguma saída para esse tipo de situação? Até para conseguir ter convencimento com esses opositores? Então, bom exemplo, parabéns pelo exemplo. Olha, o óleo de Patauá é maravilhoso, mas melhor ainda é o vinho do Patauá, o suco do Patauá. Gente, que coisa deliciosa, vocês merecem provar, se vocês tiverem oportunidade. Muito melhor que açaí, desculpa o açaí, mas eu amo. Enfim, vamos lá. O óleo de andiroba é um ótimo exemplo. Quer ver como a gente resolve o problema do óleo de andiroba? Coloca o óleo de andiroba na farmacopeia. Tem óleo de amendoim, tem óleo de gergelim, tem óleo... Por que não tem óleo de andiroba? Será que a gente não tem tecnologia para fazer isso? Então a gente não constitui no óleo de andiroba um insumo brasileiro. Ele não é um insumo brasileiro. Ele é um óleo pirata. Né? Eu não posso botar o óleo de andiroba num... Como é que eu faço para transformar esse óleo de andiroba num produto industrial? Botar num pátio de uma empresa para ela utilizar. Então começa por esses pequenos desafios legais.
né, que se eu consigo colocar o óleo de andiroba dentro da farmacopeia, eu resolvo metade dos problemas, eu consigo botar ele dentro das empresas brasileiras. Se eu não consigo, ele vai lá para fora, o pessoal beneficia, as leis são diferentes. Beleza. Tá ótimo. Parabéns, Fabiana. Obrigado. O João Jackson está inscrito também, mas a gente está com a fila, viu, Jackson? Eu vou passando aqui a palavra aqui, então. Eu acho que depois do Fábio estava a Elza Durham, né? Isso, Elza Durham. Tudo bem? Tudo jóia? Oi, Fabiana. Conheço só há mais de 20 anos, não vou nem contar. Ela tem essa carinha de jovem. Eu também tenho, mas ela é muito mais jovem do que eu, com certeza. Mas a gente se conhece há muitos anos já, de outros carnavais, da Casa da Ciência. Mas bom te ver. Eu queria só dar um testemunho de fé aqui, gente, né, sobre a minha experiência no Laboratório Axê. Eu fui gerente de patentes e biodiversidade nos últimos 6 anos, e de biodiversidade foi incluída na área de patentes nos últimos 2 anos. E assim, a gente tem uma experiência lá traumatizante, né, vocês devem saber, do caso da Cheflan, que ainda está com ação judicial, rola em segredo de justiça, tudo que eu posso dizer. Mas é um exemplo do medo das indústrias, né, farmacêuticas, e de darem prosseguimento aos estudos com a biodiversidade. Então, o Axê, inclusive, ele parou as pesquisas, tem mais de 10 anos que ficaram paradas as pesquisas com biodiversidade, e agora foram retomadas a partir do ano passado, num grande projeto que chama Bioprospera, e que com a promulgação, né, da lei e com o CIGEM e tudo, se entende que agora, teoricamente, está um pouco mais fácil de se regularizar e fazer tudo dentro da lei. Então, o que eu posso dar de uma visão de dentro da indústria é que, assim, a indústria, ela trabalha com gestão de risco, né? E trabalhar com biodiversidade hoje em dia no Brasil é muito arriscado. O risco é alto. É um risco alto de você ter uma ação judicial, é um risco alto de você não conseguir levar o produto para o mercado, é um custo muito alto para fazer os estudos clínicos, a aceitação dos médicos é pouca. Então, a gente tinha até um projeto de um psicotrópico, né, baseado em biodiversidade, mas todos os psiquiatras que a gente consultava falavam que eles não tinham coragem de dar para um paciente que é um paciente, né, que está em risco, em depressão ou com qualquer outra doença psicológica, um medicamento baseado em fitoterápico. Então, como a Fabiana disse, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu acho que a gente tem uma série de barreiras aqui a serem superadas, que vão desde a desburocratização até a diminuição desses riscos para as indústrias, e isso passa também pelo governo, né? A ação que o Axê tem é com o governo contra o Axê. Então, assim, a gente não está falando só de pesquisa, a gente está falando de uma mudança de pensamento que vem top-down também, para poder ajudar na disseminação desses estudos e no aumento, na opção, gente. Acho que, assim, uma coisa que eu pude ver dentro da indústria é que a gente pensa muito em fitoterápico como a única opção, mas, na verdade, ele está competindo com o sintético, ele está competindo com outras coisas que tem no mercado. Na verdade, a maioria das coisas que se quer, que se tem função, né, você vai pensar num cancerígeno, você está concorrendo com os anticorpos monoclonais. Então, assim, a gente está ali falando de algo que é muito rico, mas que, na verdade, está competindo com outras coisas que já estão muito bem estabelecidas e os caminhos já estão muito mais abertos. Então, se a gente não fizer essa abertura, o fitoterápico vai ficar para trás, infelizmente, né? Os fitofármacos vão ser deixados de lado, porque é muito mais fácil você fazer e vender e comercializar e pesquisar sobre sintético. Então, era isso que eu queria dizer, só um ponto de atenção. Perfeito. Eu acho, parabéns, eu adorei tua fala, sou sua fã também. Isso que você falou foi muito importante, né, essas questões de risco, mas eu acho que
a questão vai ser, eles não vão ficar para trás. Eles vão ser desenvolvidos lá fora e vão entrar como um medicamento dentro da farmacopeia depois que uma empresa lá fora desenvolver a formulação. E aí sim, ele vai entrar no Brasil como medicamento fitoterápico. Mas ele já vai estar sendo vendido lá fora como fitoterápico, porque aí tem uma grande empresa acreditando nele e jogando nele. Porque enquanto a gente aqui, as empresas nacionais, a gente já tem alguns carros-chefes que estão dando certo e não quer aumentar o risco, que é normal, as grandes empresas estão buscando o quê? Coisas novas, as megas, né? Coisas completamente novas. Né? E a gente sabe que a Cris vai falar muito bem sobre isso, essa questão da importância dos fitoterápicos no mercado internacional. Né? Eles vão vir, vão ser desenvolvidos, vão entrar dentro da farmacopeia como um produto novo. E aí talvez isso estimule o mercado aqui dentro, mas eu acho que pode ser feito de outra forma, nós temos competência para fazer de outra forma. E concordo com você, nós não temos um ambiente de negócio nacional que favoreça. Né? Se a gente vai para os Estados Unidos, vai para a Flórida, o que é a Flórida? Ali, um monte de plantio de laranja. Né? Laranja, 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 laranja. E aqui, como é que funciona isso? A gente vê um governo que fala assim, vamos fazer fitoterápico. É difícil, né? As empresas têm que lutar. Hoje, por incrível, está um pouquinho diferente, as coisas estão mudando, né? Nesse sentido. Então, eu tenho fé que todas essas iniciativas, essa iniciativa do EN, essa iniciativa da outra colega que colocou, as redes, que elas vão um pouquinho, sabe, a água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura, mas aí eu acho que a parceria com a universidade é estratégica para reduzir esse risco. Nesse caso do risco da empresa, ele pode ser atenuado quando se faz pesquisa dentro das universidades com as empresas. Perfeito. Só vou fazer um comentário, viu, Elza? Tem tanta anistia, né, de milhares e milhares de hectares queimados, e aí você pega uma indústria nacional, investe em tecnologia, que tem parceria com o próprio governo, sendo objeto de um processo multimilionário, porque fez inovação para colocar no mercado brasileiro, né, e aumentar nossas exportações. Impressionante, né? Mas esse tipo de coisa, né, Fabiana, quando fala, vem de mobilização, né? A indústria querendo se defender é meio que assim, advogando em causa própria, né? Eu acho que a sociedade civil organizada, ela tem um papel nessa hora também de falar, gente, é um absurdo acontecer isso, né? Pode se mobilizar de outras formas também, né? Mas, de qualquer forma, assim, deixa eu passar a palavra aqui agora, então, para a minha colega Mabel Alvarado e depois João Jackson Braga, que são inscritos aqui, tá, pessoal? Mabel, acho que não está mais, então eu vou deixar então para o João Jackson Braga e depois para o Clemente Ávila, que está inscrito também. Bom dia, pessoal. Fabiana, eu queria fazer um questionamento com você. Eu percebo que você tem muito conhecimento na área técnica, né? E vi aí os números de patentes que existem no exterior, poucas aqui no Brasil. Então, a minha dúvida, minha curiosidade, né, é saber assim, se esse trabalho que vocês fazem, além de ser um trabalho técnico, ele tem um trabalho baseado também das informações contidas nas bases de patentes, ou seja, saber o que esse pessoal está fazendo para, sei lá, para coletar informações de tal forma que possa ou acrescentar no trabalho seus, ou então saber qual rumo que eles estão tomando, ou saber quais são as empresas que estão trabalhando com isso. Então, essa é basicamente a pergunta que eu queria deixar aí para você. Como eu falei antes, eu vejo assim que o risco ele pode ser amenizado com pesquisa. E a pesquisa tem que começar pela pesquisa bibliográfica, pela pesquisa de patentes e pela pesquisa de estudos clínicos. Peguem isso, vão estudar estudos clínicos, o que já está ali para quase ir para a prateleira. E tem muito estudo clínico que também não está sendo feito por empresa farmacêutica, está sendo feito por grupo de pesquisa, e é interessante analisar. Então, até... Não sei se o Alexandre poderia falar também, mas tem uma pesquisa do Alexandre muito interessante, que ele levantou todas as patentes da classe A61K, né, no Brasil, e daí
ele verificou o que foi realmente concedido, o pedido que foi concedido e o pedido que não foi. Você podia falar um pouquinho, Alexandre, do teu resultado? Oi, pessoal, tudo bom? Então, esse artigo, né, eu até coloquei aqui à disposição no chat, para quem tiver interesse, um levantamento que a gente fez com toda a série histórica de 1995 a 2017 sobre depósitos de fitoterápicos, né, no Brasil, né? Então, quem deposita, né, quem são os atores nacionais que depositam, né? Então, a gente tem aqui uma grande participação nos depósitos de inventores independentes, né? Universidades, uma participação pequena de indústrias nesses depósitos, né? E a gente observa ainda que o desconhecimento sobre o sistema de propriedade intelectual é muito grande e também a articulação para o desenvolvimento de invenções com mérito ainda é pequeno, né? Então, para vocês terem uma ideia, de mais de 800 depósitos feitos, né, ao longo desse período, né, de origem nacional, né, a gente tem menos de 12, né, o último levantamento que a gente fez, a gente tem 12 concedidas, né? Então, de 870, se não me engano, só 12 concessões. E quando a gente vai olhar o que acontece, né, muitos pedidos morrem antes mesmo de serem analisados no INPI, por falta de pagamento de anuidade, né, ou quando vai para a fase de exame técnico, não responde à exigência. Então, isso deixa muito claro que, apesar desse grandioso potencial que a gente tem, né, em relação à grande biodiversidade, a transformação disso em invenções, né, protegidas por patentes é muito pouca coisa que se transforma em patente concedida, e agora a gente está fazendo um outro estudo, eu com a Fabiana, da gente olhar o que aconteceu com essas concedidas para ver se transformaram em inovação no mercado, para a gente poder ter casos de sucesso para contar no país, né, e poder orientar iniciativas, né, de outros atores, né, para que a gente consiga um resultado mais expressivo em termos de inovação. Porque tem um estudo também que a gente fez, com a Fabiana, vou colocar aqui também, né, que a gente foi olhar, por exemplo, quais são as patentes do estado do Amazonas, né? E aí a área de biomédica e alimentos é muito pouca coisa. A maior parte dos depósitos são feitos em eletroeletrônicos, né, por conta do polo industrial de Manaus. Então, apesar desse grandioso potencial da biodiversidade, o eixo de geração de invenções no Estado ainda não está voltado para isso, né? Então, esse estudo motivou uma reflexão até no próprio Estado, né? E na primeira década do século XXI, tiveram iniciativas, né, para criar editais para aproveitamento das vocações regionais do Estado. Então, por exemplo, a parte de biotecnologia, a parte de biodiversidade. Então, é uma tentativa de, além do que o polo industrial de Manaus representa, conseguir aproveitar, né, essa vantagem competitiva natural que existe nos estados amazônicos, né, e que, apesar de todo mundo falar do potencial da biodiversidade, quando a gente vai ver o que disso está se transformando em invenções e inovações, ainda é muito pouca coisa.
Só pegando um pouco dessa fala, o interessante da descentralização do recurso é esse, que aí o Estado, né, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela pode fazer demandas de pesquisa direcionadas às necessidades locais. E essa pesquisa foi interessante também para a gente entender, e aí foi um tapa na minha cara, a importância da empresa na geração de inovação. Porque aqui, né, essas inovações em eletroeletrônicos existem por quê? Porque tem empresa. E onde não tem essas empresas trabalhando em inovação, a gente vai ver que essas matérias-primas não se transformarão em produtos para a sociedade. Mas também verificamos muitas patentes internacionais. E aí também eu deixo uma orientação, né? Eu sou professora, além de tudo, então eu tenho essa coisa da professora muito na minha veia. Analisem também essas patentes nacionais que não foram concedidas, né, que foram inspiradas. Olha quanta coisa ali de informação de planta que vai dar uma pista e que não é conhecimento, né, tradicional em si, né, mas você está pegando no banco de patente, você está pesquisando, mas quando for para confirmar teu acesso realmente à matéria-prima, aí solicita, né, que se cadastra no CIGEM para fazer a pesquisa direitinho. Mas é um banco de informações riquíssimo, inspiradas, e que está lá. Então, eu acho que é importante. Inclusive, também as patentes internacionais. Nós temos que olhar sim, nós temos que nos mirar, ver o que está tendo. E isso também é um outro problema. Aqui no Amazonas, quando eu falo com até universitários do interior do Amazonas, das áreas de fronteira, porque tem campos, né, em Benjamin Constant, tem campos em Maués, tem campos... Então, quando eu falo com esses pesquisadores sobre pesquisas com a matéria-prima, eles falam assim, não, a matéria-prima é nossa, nós somos pesquisadores, nós sabemos tudo, ninguém sabe mais que nós. E aí, tu vê que é uma forma de empoderamento, eu entendo, mas não é verdade, porque quando a gente vai fazer essa pesquisa no banco de patentes, principalmente internacional, tu vê que tem muito mais conhecimento que não está sendo acessado. Aí eu, humildemente, vou lá, pego essas patentes e assim, vocês estão fazendo isso? Vocês querem fazer isso? Vocês sabem fazer isso? E não, isso aí, o que é isso? Né? Então vamos fazer uma parceria com uma instituição para a gente fazer isso, né? E aí a gente vai conseguir trabalhar. Mas assim, não adianta entrar na disputa de egos. A gente tem que entrar na conciliação dos obstáculos, né? Perfeito. Obrigado, Fabiana. Bom, acusando aqui, olha, entrou o Jair Calistano de indústria farmacêutica, né, um dos maiores especialistas em boas práticas de fabricação, outras coisas, Jair Calisto ali, atuou muitos anos no Farm. Bem-vindo, Jair. Mas vamos lá, temos inscritos aqui, tudo bom? Vamos lá, Clemente Ávila, Luiz Carlos Marques, Fábio Costa, Mabel Alvarado, que agora retornou, depois o Fábio que deixou uma pergunta também. E eu acredito, viu, pessoal, vou pedir, se alguém tiver mais alguma participação, que deixa anotado, porque a gente já está entrando na reta final agora, considerando o grande número de inscritos que a gente tem, tá bom? Vamos lá, Clemente. Creio que o Mabel tinha entrado antes de mim, não? Ele retornou na fila, né? Clemente, voltou para o final da fila. Ok. Bom, a minha eu creio que vai ser rápida. Eu vi muita coisa similar. Eu sou engenheiro mecânico, né? Trabalho com outro tipo de tecnologia, mas os problemas são bem parecidos, assim. Eu queria saber um pouco sobre essa questão da pesquisa base versus pesquisa aplicada, porque quanto mais no começo, mais risco, né? Foi bem falado aqui. E o maior mitigador de risco que a gente vê, pelo menos na minha parte de indústria, é a ação governamental. Seja por assumir risco, seja por oferecer incentivo fiscal, seja... Enfim, o braço governamental tem mais força para assumir esses riscos e permitir que os projetos não morram. Eu queria saber um pouco na área de vocês, como que é essa adesão governamental, se tem coisa sendo dirigida pelo governo, se tem incentivo fiscal, o que acontece? Então, o polo da biodiversidade, da Rota da Biodiversidade, é exatamente essa intenção, né, trazer o governo a visibilidade dos principais problemas dentro da cadeia produtiva para que ele tente resolver da melhor forma possível. Mas, assim, não é pesquisa básica versus aplicada, é pesquisa básica mais pesquisa aplicada. Nós não podemos parar com a pesquisa básica, mas temos que fazer com que isso seja um contínuo. Né? Então, assim, se eu pesquiso a aranha como pesquisa básica, eu tenho que pesquisar o veneno como pesquisa tecnológica aplicada, eu tenho que fazer os testes com veneno.
Então, nós temos que aproveitar ao máximo as pesquisas dos recursos, associar com o pessoal da botânica, que está fazendo identificação, e já fazer o mapeamento genético. Então, isso é feito em todos os países. A gente ainda é muito cartesiano dentro das nossas universidades. Um faz isso, o outro faz aquilo, ninguém se conversa, né? E eu acho que esse é um problema. E o governo, por sua vez, ele tem um papel fundamental, mas também não deve estar só na mão do governo isso ir para frente, porque se ficar só na mão do governo também não vai, porque o governo vai ter dificuldade de entender, né? Se a gente quem está pesquisando, imagina o governo, que é macro, que vê uma coisa de uma forma ampla, não vê a coisa de uma forma micro. Então, assim, e as estratégias de governo, por exemplo, uma pesquisa, fazer esse elo entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. O que vai dar de resultado que ele pode ter uma visibilidade política no primeiro momento? Eu só vou... E aí não tem muito interesse, né? Obrigado, Fabiana. Clemente, eu vou aqui fazer só um comentário, tá? O Brasil investe muito recurso em pesquisa em biodiversidade, um dos países que mais publica artigo científico nessa área no mundo. É referência, inclusive, em várias áreas. O grande problema que tem é que, vou aproveitar o que o Alexandre falou de patentes, né? Ele tem artigo, até patente tem, viu? E tem patente fora também. Só que não vira produto grande parte, porque o problema em biodiversidade muitas vezes não está na tecnologia, ali na patente, está no cultivo controlado, em produção agroindustrial ou agroflorestal, né, que a gente vai ter, e isso é onde tem pouco investimento. Tanto que no nosso grupo, quando a gente começou a falar disso daqui, a gente não estava falando de pegar o conhecimento tradicional daquela planta que está lá na Amazônia, nada contra isso, muito pelo contrário, né? Mas a gente é um país que tem uma das maiores produções agroindustriais de várias culturas no mundo, só que a gente vende como commodity. Então, se você trabalha com resíduo agroindustrial existente, uma boa parte do risco, que é a cadeia produtiva, já tem cadeia produtiva. Então, às vezes, não é uma questão de gastar mais investimento, é de gastar melhor, de uma forma mais estratégica. Mas, de qualquer forma, está cheio de especialista aqui, né? Mas fica esse comentário, porque a gente vai estudando umas coisas. Luiz Carlos Marques, por favor. Luiz Carlos, seu microfone está fechado. Ok? Abriu. Bom, eu agradeço aí o convite para a participação. Eu sou de São Paulo, trabalho nessa área há mais de 30 anos, e eu, sinceramente, fico um pouco desanimado ao ouvir uma discussão como essa, em que parece uma ciranda, quer dizer, nós ficamos girando ao redor de nós mesmos, dos nossos problemas. Eu não conheço a Fabiana pessoalmente, mas eu trabalhei com a Rede Fito no ano 2008. Nós estamos em 2020 e eu vejo muita reunião, muita conversa e pouca conclusão. Por exemplo, eu sinto falta de diagnósticos. Onde é que está o gargalo? O que eu preciso fazer? Vamos dizer que eu queira investir nessa área. Eu vou abrir que perfil diagnóstico para ver as oportunidades. Isso não existe. Nem no governo, nem na Rede Fito, nem onde quer que seja, né? A Rede Fito recebe um recurso governamental bastante expressivo. Como estive lá dentro, eu vi tudo isso. Do ponto de vista de recurso, era farto, mas o resultado concreto é muito pouco. É uma pena, porque nós estamos perdendo muito tempo, já perdemos, inclusive. Ela falou em unha de gato, quer dizer, unha de gato já passou, tem há 30 anos aí o uso de unha de gato, e nós ainda nem temos estudo clínico sobre ela, não temos nenhum produto efetivo nessa área, né? Então eu sinto falta de objetividade. Como qualquer ramo comercial, tem que se ter um diagnóstico o mais amplo possível, que seja aberto a possíveis investidores. Com isso, o governo fica um pouco fora, abre-se para o mercado e as oportunidades são visíveis. Eu queria fazer dois comentários adicionais, sim, Henry? Desculpa só te fazer a interrupção, porque o que você comentou agora é tema da nossa conversa de hoje à tarde, quando a gente vai ouvir a Cristina Hopke, Grupo Centroflora, Fitobios, e quem também está na diretoria de biodiversidade da Abifina, e você vai perceber que esse negócio de que estamos correndo no mesmo lugar, eu acho que tem bastante coisa que mudou recentemente, viu, Luiz? É uma questão da gente atingir a curva, né, e a gente está agora numa crescente.
Eu arrisco a dizer isso, mas por favor. Eu espero estar equivocado, Henry. Teria o maior prazer em reconhecê-lo. Eu sinto falta, do ponto de vista de governo, de editais direcionados. Eu encaminhei a vocês 2 artigos dos quais participei, um deles feito em colaboração com o Ciane, da Fiocruz, e o grupo da Alanac, tentando apontar gargalos que mereceriam editais direcionados do governo. Nós vamos ouvir hoje à tarde uma participante da Centroflora. A Centroflora é a única empresa que faz esse traço no Brasil. Quer dizer, se eu quiser sair da Centroflora e ter uma opção de preço, por exemplo, eu não tenho. Então, há que se ter editais direcionados para alavancar os gargalos da cadeia produtiva. Isso é governamental. Isso está mapeado há décadas. E as coisas efetivamente não acontecem. Falamos aqui de várias plantas interessantes, algumas que eu não conhecia. Por que não fazer editais direcionados para alavancar esta pesquisa? Há coisa de uns 10 ou 15 anos atrás, o Ministério da Saúde editou a tal da RENISUS. Teoricamente, uma lista de plantas que seriam oportunidades. Essa lista foi lançada ao vento e nada aconteceu com ela. Essa lista ou outra, seja qual for, poderia ser utilizada, por exemplo, pelas agências de financiamento estaduais, que direcionassem pesquisas em cima de uma lista selecionada. Em 5 anos nós teríamos várias pesquisas em nível industrial. Isso não é feito. Esse diagnóstico é claro, mas falta um agente governamental que efetivamente faça essa solução. Uma última questão, por que eu trabalhei na indústria farmacêutica? Por que a indústria farmacêutica desapeteceu sobre a fitoterapia? Além da legislação da biodiversidade, que continua causando problemas, nós temos a legislação da Anvisa, que estabeleceu um perfil de exigências de boas práticas de fabricação e controle de qualidade que são absolutamente rígidas, muito mais rígidas, às vezes, do que o próprio produto sintético. E aí, o que a indústria faz? Ela fica no sintético, que é muito mais fácil. Em paralelo, cresceu o segmento da área magistral. Então, as empresas notaram que elas não precisam mais seguir a legislação da Anvisa. Elas entram na área magistral como suplemento e vendem à vontade coisas sem estudo clínico, coisas sem controle de qualidade, e nós ficamos aqui falando de um cenário que seria o ideal, mas é uma fantasia, porque o mercado está anos-luz contornando todos esses problemas. Então, se contornam patentes, se contorna a Anvisa, se contorna a falta do estudo clínico e se vende à vontade, agora, inclusive, pela internet. Então, me perdoem, senhores, se nós não tivermos objetividade nesse nosso caminho, nós vamos continuar daqui a 10, 20 anos repetindo este comentário. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado, Luiz Carlos, porque o segundo comentário que você fez também vai ser objeto da nossa conversa hoje à tarde. Você vai ver como o setor regulado, inclusive, está trabalhando. E eu acho que tem que só tomar cuidado para não falar no setor magistral de forma geral, porque o que acontece são crimes contra a saúde pública, crimes relacionados ao acesso à biodiversidade e de várias outras naturezas. O que tem é criminoso vendendo produtos sem registro, né, pela internet, certo? E não dá para acusar o setor magistral, sério. Só um cuidado muito grande que tem que se ter também. Mas, Luiz Carlos, para não falar que a gente está rodando no mesmo lugar, tal, vamos ouvir hoje à tarde, a gente vai ver muitas coisas interessantes. Aliás, um dos motivadores para nossas conversas de hoje, que animaram tanta gente, foi justamente pela primeira vez eu ver alguém da indústria, ou ligado à indústria, falar sim, estamos evoluindo muito, demoramos bastante, mas estamos. Então, como a ideia do nosso grupo é não só apontar problemas, também encontrar caminhos, né? Garanto que quem não puder assistir, assista o vídeo depois de hoje à tarde. A gente vai ter boas surpresas e eu acho que um bom pontapé inicial, né? E poucas vezes a gente viu tanta gente da indústria, tanta gente da academia, de órgãos de governo, da sociedade civil organizada trabalhando em conjunto. Eu arrisco dizer que mesmo os colegas que são da academia também, acho que é o síndrome que a Fabiana falou de o pesquisador quer chegar com o produto até o mercado, né? Quase, não é isso, Fabiana? E como essa situação está mudando. Mas, Fabiana, por favor. É só elucidar algumas informações que o Dr. Luiz Marques fez. Muito obrigada pela explanação.
assim, como coordenador da Rede Fito, eu posso falar que a Rede Fito não tem tanto dinheiro assim, não. O dinheiro que a Rede Fito tinha ia para o Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, que agora é o Centro de Inovação e Medicamentos da Biodiversidade. Nós vamos ter uma palestra sobre isso, que o Henry já está agendando e vai esclarecer ainda mais essa questão. Né? Também tem uma confusão, porque a Fiocruz também tem uma outra rede chamada Retes Fito. Então, também tem muita confusão do que é uma do que a outra. Mas a Redes Fito, ela tinha muito mais iniciativa do que recurso, ultimamente, nos últimos anos, quando eu peguei para ser coordenadora. E, assim, esse mapeamento é muito importante. Nós estamos fazendo esse mapeamento do gargalo, sim. Só que ele é específico para cada região. A gente não pode dizer que os problemas que acontecem no sul, ele é igual ao do norte, não são. Então, esse mapeamento, ele tem que ser feito direcionado para cada região do Brasil. O Brasil é um mundo, o Brasil é gigante. Então, é muito difícil chegar nesse mapeamento. E um outro ponto também eu acho importante, que quando o senhor falar, um cariotomatosa já está aí, conhecimento. Gente, um complexo fitoquímico não é uma substância, não. São milhares de substâncias que tem ali. E quando a gente fala na indústria farmacêutica, a gente está falando do quê? Substâncias isoladas, né? Então, quantas substâncias a gente consegue isolar e fazer mote para outras substâncias sintéticas de um complexo fitoquímico? Então, isso a gente ainda tem que amadurecer muito. Quantas substâncias tem no complexo da Uncaria tomentosa, né? E quantas são utilizadas, quantas já foram sintetizadas, quantas já foram mapeadas, quanto a gente consegue fazer disso? E, além disso, é a combinação. Né? Então, existem muitas novas fórmulas que a gente pode fazer combinando essas plantas. E o Brasil ainda experimenta muito pouco combinação de espécies, até pela nossa legislação da Anvisa, que tem muita dificuldade em combinar espécies, mas se a gente pega os estudos do professor Benjamin Gilbert, nós podemos observar, e até do próprio Dr. Ciani, né, que os efeitos sinérgicos, às vezes, são muito mais interessantes. E eles têm resultados muito efetivos, né, na fitoterapia. Então, tem muita pesquisa a ser feita. Isso. Só agradecendo aqui, a gente falava bastante do problema da organização das cadeias produtivas. O estado do Paraná é um dos estados que tem maior produção de fitoterapia. É o estado com maior produção, né, de fitoterapia do Brasil. E o Euclides Júnior, que entrou um pouco mais tarde, né, Euclides? Bem-vindo aí à nossa reunião, que provavelmente vai ser um dos palestrantes dos próximos encontros. Ele é um dos coordenadores de uma organização, nos gestores de uma organização que trabalha justamente com produtores de fitoterápica no Paraná. Mas depois, Euclides, só falar um oi, mas a gente volta a falar, tá, Euclides? Provavelmente o Euclides vai ser um dos próximos faladores aqui dos nossos encontros, tá? Prazer, viu, Euclides? Bom, mas seguindo aqui, pessoal, a gente tem Fábio Costa, Mabel Alvarado, Fábio Cecília, com algumas questões, né? E lembrando que a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa de hoje. Esse é o primeiro encontro de uma série de dezenas de outros que a gente vai ter ao longo dos próximos anos, pessoal. Tá? Então, temos bastante tempo e espaço para conversarmos também, e a lista de mapeamentos também crescendo. E, Luiz Carlos, só para comentar, você falou de não termos diagnóstico e tal, temos bastantes diagnósticos, inclusive da própria Redes Fito também, e aquele estudo do BNDES é um estudo muito fantástico também, eu já postei aqui no grupo. Mas, por favor, então, Fábio Costa. Fábio Costa. Obrigado, Henry. Por conta do tempo, eu vou ser bem direto. Eu vejo a pergunta para a Fabiana, as redes fitos, a Redes Fito tendo bastante atividade, e foi lançado recentemente o Articula Fito. Eu só não entendi de que forma, ou é uma visão estratégica de médio e longo prazo, que o Articula Fito vem para conectar ou identificar novas cadeias produtivas ou fomentar isso, e de que forma que a Redes Fito vai buscar gerenciar toda essa informação que vai ser captada, porque vai estimular bastante esse cenário de desenvolvimento sustentável na biodiversidade. Mas, com tudo que já foi colocado, eu não cheguei ainda a algo que seja estratégico. Nós vemos a Europa com um perfil de consumo de fitoterápico diferente de uma alopatia sintética, e nós ainda não temos uma cultura de uso desses fitoterápicos, né? O colega anterior comentou da farmácia magistral, da rede magistral, que a gente tem que parabenizar, porque profissionalmente eles
colocam o fitoterápico, estimulam a prescrição de fitoterápico, seja nutricional ou por clínica médica, de uma forma bem profissional. Bom, minha pergunta é em relação ao Articula Fito. Eu não entendi o início da tua pergunta, porque estava muito baixo o seu áudio. Se tu pudesse só repetir. Fabiana, eu vou repetir aqui. Ele estava falando como o papel das redes fito na organização de todo o ecossistema e estrategicamente como a gente vai trabalhar, mas, Fabiana, eu vou só pedir um favor. Fábio, a gente tem uma iniciativa que junta iniciativas como a Redes Fito com várias outras redes, porque no meio científico, a Biana sabe bem, existem clusters também científicos, nem todo mundo vai estar numa rede ou em outra, né? Então, mesmo o meio científico que é bastante pulverizado, e a gente tem que lidar com essa diversidade, né, Fabiana? Assim como entre empresas, assim como desenvolvimentos, esse é um dos objetivos que a gente tem na parceria Biodiversidade mais Inovação, pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que é o projeto de tentar juntar as redes de redes, praticamente isso. Tá? Então, mas depois a gente volta a conversar um pouco mais, pessoal, sobre isso. Eu só vou pedir aqui, então, para a gente, tem a Mabel Varado, que teve que se ausentar, e depois Fábio Cecília, tá? Para a gente depois caminhar ao nosso final da nossa conversa aqui. Lembrando que a gente vai ter outros, tá, Fabiana? Fica tranquila que muitas respostas que você gostaria de dar, a gente vai ter dezenas de reuniões. Obrigado, professor Suzuki. É a primeira vez que eu participo desse evento, os eventos patrocinados pelo professor. Eu sou advogada da... Não está de ouvindo? Não, eu falando que não sou patrocinado pelo professor, não, eu só sou um cara do cafezinho. Que eu tá bom. Tá, mas eu participo do grupo de WhatsApp da inovação que é coordenado pelo professor e, bom, eu sou advogada, eu trabalho com a área de inovação, consultoria de inovação há muitos anos e sou vinculada à Unicamp através do DPCT, já fiz o curso de gestão estratégica na Unicamp há 10 anos e agora estou no mestrado da política científica tecnológica. Porém, aqui hoje eu estou como vice-presidente da Ambiotec. A Ambiotec é a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia. Uma nova gestão assumiu essa semana, na segunda-feira, e um dos pilares da nossa a gestão agora é justamente trazer toda essa questão de biodiversidade para as empresas. Nós temos hoje um cenário de empresas de biotecnologia muito forte, talvez vinculadas à área de análises clínicas, kit de diagnóstico, algumas vinculadas às áreas de alimentos, mas, de fato, falando como representante das empresas, as empresas pouco conhecem da biodiversidade, da Amazônia e de tudo que é esse ativo, talvez um dos maiores ativos que o Brasil tem em sua mão, né, em suas mãos, o brasileiro. Porém, o que eu vejo aqui na discussão é que nós estamos trabalhando muito ainda num cenário primário, nos primeiros pilares, que é o desenvolvimento de bibliografia, de estudos, de aplicação de molécula, pesquisa básica, quando algum ou outro caso, pesquisa aplicada já, mas pouco falando de efetivamente desenvolvimento experimental, escala industrial, cadeia de produção desenvolvida e principalmente mercado demandante, ou seja, mercado que demanda um determinado produto, seja brasileiro ou do exterior. Então, eu queria perguntar para a Fabiana, quais são as atividades de aproximação que os polos, né, seja o que ela conhece ou os outros polos, fazem para que o empresário possa entender e conhecer, porque, de fato, na nossa percepção, nem passa pela cabeça do empresário que é possível. E se o polo não fizer o que a gente chama de um roadshow atrativo, o que nós temos aqui uma cartela, uma possibilidade de aplicação na nutracêutica, nos alimentos, no fitoterápico, numa série, o empresário sentado na bancada dele, na mesa dele, tendo que lidar com legislação, com a Anvisa, com tudo mais, ele não vai buscar lá, deixa um dia eu ir na Amazônia para saber o que existe. Então, eu queria saber que ação ativa essas redes, esses polos, que estão ainda no desenvolvimento da pesquisa básica e aplicada,
vão fazer o caminho inverso, é trazer da Amazônia para baixo. Né? Por quê? Porque o nosso polo industrial é Brasil, é Sudeste, a gente sabe disso, essa realidade é complexa. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Mabel, Fabiana, eu sei que a pergunta foi para você, mas eu vou roubar, tá? Porque a sua pergunta, Mabel... Não perca, tá, só, Mabel, não perca ainda hoje, nós teremos Cristina já estou ansiosa. Tá? Porque o que acontece, Mabel? Existem associações como, por exemplo, a Abifisa e a própria Abifina, que já estão trabalhando. Então, a empresa que quiser se aproximar desse mundo, etc., pode se aproximar de organizações empresariais do segmento, das quais a Rede Fito tem uma proximidade gigantesca, por exemplo. Mas essa ponte já sempre feita. Oi. Queria só complementar, que aí também vai para o doutor Luiz Marques para a pergunta que foi feita antes, uma questão que eu esqueci. Por exemplo, quando atualmente, eu sou gestora do polo do núcleo Marapuama da Gesfilto, que é o núcleo do Amazonas, né? Então, as redes, ela tem muito mais a função de resolver os problemas locais, para as coisas começarem a acontecer naqueles biomas, para que tenha o desenvolvimento da base, para que as indústrias tenham confiabilidade de pegar essa matéria-prima de uma forma que não gere riscos para ela, do que trazer esses problemas para a Fiocruz resolver, entendeu? Por exemplo, né, porque a rede está ligada à Fiocruz. Só um exemplo, porque muitas vezes as instituições acham que os problemas são delas, né, e às vezes não, os problemas têm que ser resolvidos no território. Então, por exemplo, nesse caso, essa ação da rede aqui no Polo Bioamazonas, da Rota da Biodiversidade, o que a gente percebeu? Um problema que é a rastreabilidade. Quando a gente fala do óleo da copaíba, são 6 espécies de copaíba. Como é que eu vou saber que aquele óleo é daquela espécie? Então tem que ter todo um trabalho, que hoje já tem barcode, né, que a gente consegue fazer isso muito fácil, tem tecnologia para isso. Então está sendo feito isso, está sendo feito mecanismos de rastreabilidade junto com os produtores para verificar qual é a planta que gera o óleo, para que esse óleo, quando chega para a empresa, tenha um barcode, ela possa acompanhar no celular dela quem foi o produtor, quando está chegando. Isso é um produto que eu acho que vai interessar para a empresa, né? Mas ele tem que ter a concepção da base, a base tem que também entender para quem que ela quer vender esse produto, né? Quem é o cliente dela. E uma outra questão foi o mapeamento de pelo menos 6 espécies estratégicas, aí com base na RENISUS e na RENAME, para o governo, que aí vem com a ideia também do Dr. Luiz Marques, o governo potencializar o investimento nessas cadeias, através da FAPIAM. Então, qual for essa espécie? Guaraná, né, que a gente já sabe, mas o Guaraná ainda vende como? Para a indústria de sucos, pouco como insumo fitoterápico, né? A Justiça pectoralis, que é uma planta maravilhosa, que tem um efeito similar ao guaco, né? Então, o açafrão, e aí a gente começa a mapear algumas plantas que a gente tem cadeia produtiva já instalada no estado, que seria mais fácil fazer essa rastreabilidade e gerar um produto, um insumo fitoterápico mais confiável, que as indústrias não tenham risco de investir. Então, é esse o trabalho que está sendo feito, mais prático e aplicado para aproximar as indústrias. E nesses editais, junto da FAPIAM, são editais que também beneficiam as indústrias. Né? As indústrias podem estar concorrendo a esses editais, tem editais específicos para a indústria. O Alexandre até participou de alguns editais de seleção. Obrigada. Ok, então. Obrigado. Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa aqui, são 10 horas e 34 minutos, uma coisa que a gente tem procurado fazer no nosso encontro é ser pontual, tanto no início como no final, né? A gente já está estourando 4 minutos do nosso tempo. Lembrando que esse é o primeiro de uma dezena de outros encontros. Então, o que não deu para conversar agora, a gente vai poder conversar em outras oportunidades. E um comentário, pessoal, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá, que reúne colegas desse nosso grupo. Tem um grupo que chama Inovação IPI, quem já está lá não precisa entrar no outro, porque a gente, por enquanto, está trabalhando com os dois, talvez a gente migre só para esse novo grupo, mas por enquanto está lá, ok? A gente, hoje à tarde, não percam, vamos ter a Cristina de Lee-Hopke, quem vai falar, trazer uma visão muito interessante, Mabel, do mundo empresarial. E aí a gente vai ver que muito do que a gente fala, que não, é sim, e sim, e sim, e está cada vez mais. Não estou querendo dizer que é a maior maravilha do mundo, mas a gente tem gente que está conseguindo fazer. E aí o Luiz Carlos, a única empresa do Brasil que está conseguindo fazer, vai falar como faz. Não é interessante que a gente possa ter isso? Vamos ver quem faz, então, não é verdade?
Tá? Então, tem uma pergunta que o Fábio Cecília colocou, viu, Elza? Não fui eu que coloquei, sobre a questão. Eu só repostei a pergunta do Fábio, sobre se eventualmente essa falta de acesso, os donos das comunidades, tal, se isso não pode ter a ver também com interesses de quem não tem interesse, que tem acesso mesmo. Então, vai lá, cria uma barreira adicional ainda, que pode acontecer, né? Eu acho que esse é um assunto que pode ficar para outras conversas também. Mas como são 10 horas e 35 minutos, esse é o primeiro de vários encontros que a gente vai poder realizar, né? A gente vai fazendo aqui o nosso encerramento de atividades, porque esse aqui é encerramento dessa parte da conversa, viu, Luiz? Continua de tarde e continua em dezenas de outros encontros. Né? Outro comentário, tá, Mabel? Bom saber que você é vice-presidente da Biotech, na Academia de Ciências e Farmacêuticas do Brasil. A gente tem um grupo em que a gente está reunindo lideranças das associações do segmento. Eu vou escrever para você particularmente, para que você venha fazer parte. A gente tem perto de 2 dezenas de organizações no ambiente de ciências farmacêuticas já reunidos. Você vai ficar impressionado com quem a gente tem ali reunido de outras organizações. Meio de campo, certo? Legal. Ok, obrigada. Então é isso. Pessoal, vou pedir então, só para que todo mundo abra aqui as câmeras no final da nossa reunião, não é isso? Porque a gente pode fazer o nosso registro, né, de imagens histórico aqui das coisas. Aí, ó, Euclides Júnior, estou de olho no 100, olha lá. Ó, todo mundo ali, Griselda também, o Branco, né, que está voltando ali. Espero estar com você em breve aí, em Alter do Chão, né, Branco? Olha só, Tiago. Maurício Almeida também, né, do Associação Especializada em MPI, está aqui conosco, Elvira Carvajal, Gregório Valadares. Mas legal, pessoal, então, vamos lá, então a gente faz aquela nossa imagem assim tradicional, né? Fica registrada ali para as nossas gravações. E Jair Calisto, Ricardo Yugi, qualidade no meio empresarial aí também, estaremos juntos, tá? Em breve. Pessoal, 10 horas e 37, nos encontramos hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020, às 17 horas, com Cristina de Lee Hopke, para a continuação da nossa conversa. Não perca os próximos episódios. Até mais, pessoal!